que a gente quer cultuar nossos orixás em paz, sem medo, sabe? Sem medo de perseguição. A Casa do Candomblé é esse espaço de retomada, de reconhecimento e de formação de identidade. O candomblé é uma religião afro-brasileira, conhecida pela resistência frente à intolerância religiosa massiva que seus adeptos sofrem no Brasil. Em seu DNA está a resistência ao apagamento cultural praticado pelos senhores de escravos. A própria existência do candomblé como uma religião afro-brasileira e não uma religião africana no Brasil, ela é resposta ao martírio da escravidão, do sequestro. O candomblé chegou ao Brasil através de negros escravizados, eles vieram de algumas regiões da África, né? Você vai ter Angola, você vai ter Moçambique, você vai ter Nigéria. E aí você tem os bantos, que deram origem ao candomblé de Angola, os iorubás, que vão dar origem ao candomblé Quetu, Ijexá, o candomblé de Efon, e você tem o pessoal Fon, ali do Daomé, que formam o candomblé Jeje. Então, essas nações são perspectivas diferentes de acordo com esses grupos étnicos. O culto aos orixás em África, na origem, ele era territorial. Então, a existência de terreiros de candomblé que reverenciam um conjunto de orixás nesse mesmo ambiente é, como o pesquisador e escritor, historiador Luiz Antônio Simas define, a reconstituição do mapa de África, do mapa territorial de África. Então, isso é muito bonito, né? Porque o projeto era a aniquilação e você resiste e reinventa e reverencia a sua fé, a fé original, ancestral, inventando uma nova religião. O candomblé ele surge, né, como já dito, já no período ali do final do 18 para o 19, já no declínio do processo da escravidão. E aí você tem um povo que foi sequestrado, um povo que teve seu nome apagado, né, tinha lá os portais do não retorno. Então você tinha um apagamento cultural, tiravam seu nome, tiravam a sua família, tiravam qualquer registro cultural de quem você era. E aí do nada surge uma religião em que você ganha de novo um nome preto, né, que é o nosso Moruncó, seja Iorubá, seja em Fon ou em Banto, você ganha um novo nome, você volta a viver dentro de um espaço a partir da sua cultura e da filosofia do seu lugar, você ganha uma nova família, porque é montado, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmãos, você tem primos, enfim, é reconstruído uma família. Então o candomblé vem para devolver para o povo negro tudo aquilo que foi tirado dele. O Estado brasileiro e esta Câmara e este Parlamento, ele sabe que lá no artigo 5º, inciso 10º, está lá assegurado o direito à fé e à prática religiosa, não somente assegurado, como o direito e a proteção. Uma data é importante porque ela convida à reflexão. Então, ela tem um sentido pedagógico de informar que isso existe, essa assimetria, essa desigualdade, essa mazela, esse problema. Eles existem e precisam ser enfrentados. Você tem um dia para as nações de candomblé, lembra muita coisa. Lembra que a gente não é cristão o tempo inteiro, né? Que nós temos outras religiões, né? Que temos outras formas de pensar. A forma de pensar dentro dessas tradições é uma outra lógica, não é cristã, é diferente, né? Então a gente tem que aprender com isso, né? A pensar de outra forma. O Estado reconhecendo uma data, é o Estado olhando para a gente falando, olha, vocês existem, estamos aqui, reconhecemos isso, enquanto inclusive um processo cultural do Brasil, e aí, quer queira ou não, nos traz ferramenta, nos traz munição, para que a gente lute pelos nossos direitos de forma junto ao Estado, ao Ministério Público, junto às polícias. Mas para a gente faz uma diferença muito grande, pela intolerância que a gente sofre, pela perseguição que a gente sofre. Nós temos uma data, agora nós temos respaldo de lei que a gente pode procurar, pode ir atrás, pode pedir ajuda. Antes não tinha, né? Éramos massacrados mesmo, não que não sejamos hoje ainda, não, continuamos sendo. Mas com essas datas, essas delegacias, essas leis, eu conto mesmo com a mudança de muita coisa. O Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé se junta ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial, também celebrado em 21 de março.
Instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a data faz referência ao massacre de Shaperville, bairro de Joanesburgo, ocorrido na mesma data, na década de 1960, quando 69 pessoas negras foram assassinadas e cerca de 180 pessoas ficaram feridas. Todas elas protestavam pacificamente contra a Lei do Passe, uma das ações do apartheid que impedia a livre circulação dos negros na maior cidade da África do Sul. No Brasil, é muito comum a gente rechaçar tudo que é do preto. Né? Tudo que vem desse povo preto vai ser demonizado, vai ser, de alguma forma, diminuído. E aí, quando você pensa o processo religioso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu não posso falar que tão e puramente os ataques às religiões de matriz africana é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Primeiro que o candomblé hoje não é o mesmo candomblé do meados dos anos 50, 60 até 70. Principalmente o candomblé no Rio de Janeiro e São Paulo. Você tem um percentual grande de pessoas não negras, brancas no candomblé. E será que você consideraria que um branco no candomblé sofreria racismo religioso? Se o racismo tem uma lógica de cor da pele? Essa é uma pergunta que alguém tem que me responder. E o pentecostalismo, né, o pentecostalismo tem uma massa negra muito grande. Então você acredita que num conflito entre um neopentecostal negro e um branco do candomblé, esse negro estaria cometendo racismo religioso? Se Fanon e Grada Quilomba diz que não tem racismo reverso, teoricamente não existe. O candomblé sempre foi atacado, tá? Desde o Império. Nós somos cristãos, demasiadamente católicos, é uma nação católica, cristã. Esses ataques, eles continuaram muito fortemente, mesmo século XIX, século XX. Ao longo do século XX, a institucionalização dos terreiros e dos rituais passava pela polícia, de 40 a 1970. A gente pensar a religião de matriz africana do Brasil, desde sua origem, né, que a gente vai ter, inclusive, no processo de formação dessas religiões, a gente tem um processo de perseguição do Estado, inclusive. A Constituição regente da época, né, condenava, estava no Código Penal, era tido como charlatanismo, aquela coisa toda. Você ainda tinha, inclusive, a religião cristã como religião oficial do Estado. Então você tinha uma série de processos de perseguições, onde atabaques eram confiscados, imagens, enfim, elementos litúrgicos eram aprisionados, e isso vem evoluindo, e isso foi se arrastando, entrando no século, virando o século, isso foi tomando novas roupagens, novas formas, né? Mas a negligência por parte do Estado sempre esteve ali, porque se a gente for pensar em liberdade religiosa, no que tange religião de matriz africana, foi só agora a Constituição de 88 que, de fato, nos garantiu liberdade de culto. Eu espero viver para ver isso, de fato. As pessoas saírem sem problema de medo porque está usando uma conta no pescoço, porque está usando um ojá de ori, sabe? Porque resolveu sair assim para ir na casa de um filho, porque eu saio assim quando vou na casa de filho de santo, eu entro no carro e vou desse jeito. O povo de santo, né, vive um momento de extrema coragem, no sentido de não se esconder e de reivindicar seu direito à liberdade religiosa. Houve um tempo em que era seguro se esconder, se omitir, para preservar os cultos. E hoje eu vejo uma disposição muito grande, né, das comunidades, das lideranças, dos sacerdotes e dos religiosos de matriz africana, inclusive na mídia, inclusive no jornalismo, que é o meu caso, de expor a sua fé, a sua religiosidade, os seus mitos, as suas práticas, os seus fios de conta, as suas roupas brancas na sexta-feira. Então, isso encoraja, empodera e encoraja e dá combustível e musculatura para esse enfrentamento.